e vocês vão receber, então, algumas orientações da Cíntia e da Catiane, que elas vêm se debruçando aí sobre a aplicação, né, da avaliação da fluência leitora. Eu quero já de antemão explicar para vocês que essa avaliação ela é inédita, é a primeira versão dela, ela é uma avaliação externa, ela não é uma avaliação municipal, ela é uma avaliação estadual, onde se pretende aí verificar os níveis de competência leitora dos alunos da alfabetização, e, em cima disso, com certeza, eu acredito que o foco é criar políticas públicas, formação em cima da fluência leitora. Desde já, eu quero tranquilizá-los no sentido de que não é um ranking, não vem com nota, né? Vai vir aí registros, vai vir uma devolutiva para cada escola, sim, mas é justamente, depois a Catiane pode até falar melhor sobre isso, né? É justamente para analisar em que nível as nossas crianças estão, mesmo depois deste momento de pandemia, tá bom? Então, eu já vou passar a palavra então, para a Catiane iniciar, para não ter nenhum atraso. Eu só gostaria de pedir para vocês, assim, ela vai deixar no final 15 minutinhos para dúvidas, tá? Então, procurem assim, analisar, esse slide vai ser disponibilizado assim que encerrar, ela vai colocar no grupo. Procura analisar, digerir todas as informações, que eu tenho certeza que até o final todas as dúvidas vão ser solucionadas. Mas aquilo que ficou ainda, né, uma ou outra coisinha, aí vocês deixam para perguntar só no final, para a gente não interromper a fala, tá bom? Muito obrigada pela presença de todos. Olá a todos. Então, vamos lá. Nós vamos trabalhar a fluência, né? O que é a fluência? A fluência é a capacidade de ler com velocidade e precisão, né? Automatizar, né, os signos em fonemas e dar a isso uma expressão adequada, né? O que a gente fala que é a prosódia, a entonação quando a criança atinge já lá a leitura de texto. Mas por que avaliar a fluência leitora? A gente vai avaliar a fluência leitora porque, principalmente nós do segundo ano, sabemos que existem etapas dentro da fluência. E assim como nós avaliamos escrita, e nós conhecemos muito bem as hipóteses de escrita, a gente tem que passar a conhecer as hipóteses da fluência, as etapas que essa habilidade acontece. Então, quando a criança está lá na decodificação, ela não tem energia, né, vamos dizer assim, suficiente para compreender o texto. Então, diante de quais serão as atividades que eu trabalho, né, para desenvolver, para que ela chegue lá no topo, né, que é a fluência em leitora e que ela não gaste a energia dela para decodificar, e sim para compreender o texto. Tá? E qual é o objetivo de fazer uma avaliação de fluência em leitura nesse ano, né, após a pandemia, no ano de 2021? O objetivo é justamente criar metodologia sistemática em sala de aula, nos capacitar diante dessa perspectiva, né? Então, a gente estudou ao longo dos anos aí, né, as hipóteses, e diante das hipóteses a gente vai criando estratégias para a criança escrever melhor. Então, agora chegou a vez da gente debruçar um pouquinho sobre a fluência para a gente desenvolver cada vez mais metodologia sistemática dentro de sala de aula. Então, não preocupem com resultados, tá? Porque muitas de nossas crianças, a gente sabe, que não vão conseguir chegar lá na leitura de texto, né? Uma boa parte vai ficar só na etapa 1. Isso é tranquilo para a gente, tá? Então, assim, não, mas a maioria da minha sala não foi bem. Não é essa a perspectiva. A perspectiva é criar metodologias para, a partir de agora, a partir do ano que vem, a gente focar também em influência, igual nós focamos na escrita. Qual que é o período de aplicação? Vai ser de 18 a 28 de outubro, porque no dia 29 nós estaremos de folga, né? Não teremos, o nosso feriado passou para sexta-feira. Então, nos dados oficiais fala 29, mas nós vamos no dia 28. Como que nós vamos se organizar para essa aplicação? A escola, né, nós sugerimos que vamos fazer nos EPAs, mas tem escola que não vai ser o EPA, né? Tem escola que o diretor, o vice-diretor ficará na sala, só um momento.
Voltou? Tá certo? Vai ficar na sala e o professor aplica, tá? Preferencialmente que seja o professor da sala, né? Porque como é uma avaliação, é um momento diferenciado, essa criança já tem vínculo com o professor, então para ele fica mais tranquilo essa etapa. Onde nós vamos fazer? Pode ser na sala de aula? Não, né? Porque na sala de aula sempre tem alguém ali entrando, outras falas no fundo, então a gente precisa de um lugar silencioso para que essa avaliação aconteça. Qual que é o tempo médio? Né? O tempo médio é de 10 minutos, desde que a criança chega nesse espaço organizado para aplicação até que ela saia. Né? Isso inclui a gravação do teste de voz que a criança faz, as oscilações, o momento da pergunta. Então, o teste mesmo em si, ele vai ser de 3 minutos, mas o tempo gasto para desde que a criança adentra o local até que ela saia é um tempo médio aí de 10 minutos. Será responsabilidade da escola a impressão dos materiais, nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, e a avaliação ela é feita individualmente. Então, ao contrário das outras avaliações, né, que a gente estava acostumado com papel, essa avaliação não, essa avaliação ela vai ser feita através de um aplicativo que nós vamos baixar no nosso celular, tá? Porque ela é voz, é fluência, não é compreensão leitora, tá? Até então a gente estava acostumado com as provinhas do SAEP, SARESP, que analisava a compreensão leitora e escrita. Esse teste é para avaliar a fluência, como essa criança está lendo. Calma aí. Isso, foi. Antes do dia da aplicação, o que tem que ser feito? Antes do dia da aplicação é o que os diretores já fizeram, em sua maioria, né? Depois vocês falam se está dando certo ou não. É colocar os professores dentro dessa plataforma, alocar eles. Vai ser liberado, ainda não liberou, né? Para a gente baixar a plataforma aí do CAED. E o que não pode acontecer? iPhone não, o aplicativo não funciona e nem smartphone inferior a 5.1, certo? Nossa sugestão, que os diretores não coloquem somente os professores da sala como aplicadores, porque se acontecer alguma intercorrência, a gente tem outras pessoas aí da escola também para fazer essa avaliação, certo? Desde que sejam pessoas, né, acostumadas a trabalhar com o nosso público-alvo, né, em fases de alfabetização, que saiba acolher, que tenha uma linguagem afetiva para esse momento. O login na plataforma e o login também do aplicativo que vocês vão baixar no celular sempre será o CPF, tanto o login quanto a senha será o CPF de vocês, certo? Qual que é a função do diretor? A função do diretor é colocar as crianças lá na plataforma, colocar vocês como aplicadores, tá? A nossa função é esse momento de orientar vocês para a prova. Combinado? E no dia do teste, como que vai funcionar? Que nós vamos estar chegando no dia 18, no dia da aplicação, tá? Então, no dia do teste, o diretor vai fazer o download dos materiais. Quais materiais serão necessários? A ata de sala, tá? Que vai ser essa fichinha rosa aqui. O caderno do aplicador com as orientações para a condução da aplicação e o caderno do estudante. O caderno do estudante, a gente não precisa imprimir um para cada estudante, porque ele vai ser um caderno para a sala, ele vai ser igualmente para a sala. Mas a minha sala é o segundo ano A, terá um caderno específico. A da minha amiga é o segundo ano B, serão outras palavras, outro texto, tá? Então, é um caderno diferenciado para cada sala. Como que é a avaliação em si? A avaliação, ela é em 3 etapas.
Então, a gente começa lá pela leitura de palavras, tá? E aí a gente chega na leitura de pseudopalavras, que é algo que a gente não está acostumado, tá? Então, é essas didáticas que a gente vem em busca dessa avaliação, né? Abrir os nossos horizontes para algo que a gente antes não fazia, né? Por que a pseudopalavras? Porque ela força a criança na decodificação, né? E quando a sílaba para ela já está fácil, ela começa a ter fluência, tá? Então, é um exercício para estimular a decodificação. E aí, o topo, né, que é o para que a gente trabalha a decodificação, para que a gente vai trabalhar a pseudopalavra, para que a gente chegue lá no topo, né, que é o nosso alvo, que a criança consiga ler textos e compreender. Então, ela tem essas 3 etapas: a leitura de palavra, pseudopalavras e a leitura de texto. O que a gente vai avaliar na lista de leitura de palavras? A extensão, a tonicidade, a complexidade silábica, a familiaridade, né? Porque algumas palavras as crianças não é que leem, mas elas decoram ali o desenho, né? Pato, gato, rato, isso elas já decoraram. E a correspondências regulares e irregulares. No momento da prova, tá? Esse daqui é um modelo do caderno do aplicador, que é o que vocês vão receber igualzinho a esse. O que o aplicador poderá ler? O aplicador poderá ler só onde está sinalizado pelo megafone, tá? Então, onde não tem o megafone, é uma orientação para o aplicador. O aplicador lê para a criança apenas onde está o megafone. Né? Então, vou pedir para que você leia várias palavras até o momento que eu disser para você parar. Mas antes, vamos ver como você vai ler. Então, como tinha nas provinhas do SAESP, do SAEB, do Mais Educação, sempre tem aquele primeiro momento para a gente ensinar para a criança como que ele deve proceder, tá? Então, assim, tem aquela parte teste. Nessa prova também terá as 3 palavrinhas testes também. Então, esse daqui é a parte teste, que a gente vai direcionar, porque geralmente quando a gente dá a lista de palavra, ele vai lendo uma abaixo da outra. Nesse teste, não, a gente vai da esquerda para a direita, na hora que termina a última, a gente volta para a esquerda também, igual processa mesmo a leitura de um texto, tá bom? Terminou essa parte, as crianças terão 1 minuto para ler essa lista de palavras, tá? Ali era um teste, então você entendeu como que é a proposta? Então agora a gente vai começar para valer, tá? O nosso teste de verdade que vai ser gravado. E aí nós vamos para a leitura de palavras. Esse teste é um teste padrão, tá? Então é quantas palavras as crianças leem por minuto. Não é uma coisa inventada, é uma coisa que já foi estudada. Nos países, França é um teste que veio de fora, ele já é sistematizado. Então, por isso, 1 minuto, né? Então, quantas palavras as crianças leem por minuto? Então, é um montante. Não importa se a nossa criança chegou à 3ª palavra, tá bom? Foi até aí que deu 1 minuto? Ok. E se a minha criança engasgar? Eu espero 3 segundos e aponto para ela que ela pode ler a próxima. Ela ficou lá. Foi. Pode ler a próxima. Mas não falem, apenas apontem, porque a fala de vocês vai aparecer no áudio, tá bom? Então, vocês vão só apontar ali para a criança, ela pode partir para a próxima. Então, indicar a primeira palavra a ser lida, acionar o cronômetro, aguardar no máximo 3 segundos para que o estudante leia cada palavra. Caso ele não consiga, a gente pede para ele prosseguir. Encerrou o tempo? Tá ótimo. Leu 3 palavras, 2 palavras? Tudo bem. Terminamos essa etapa, vamos para a próxima. E em momento nenhum a gente vai fazer alguma intervenção, certo? Esse momento é de avaliação. Né? Depois, na sala de aula, nós já mandamos para vocês do 2º ano alguns exemplos, né? Nesse momento, em sala de aula, a gente faz intervenção. No momento da aplicação, não. E encerramos a etapa 1. Então, muito bem, foi até aqui que você fez. Agora a gente vai para o quadro de palavras inventadas, né? Então, são palavras que não existem, são palavras diferentonas.
Vamos ver até onde que você consegue ler? Vamos lá? Vamos começar? A gente aciona o cronômetro, direciona a criança para onde que ela tem que começar, tá? E ela segue. Qual é a importância da pseudopalavra? O processamento fonológico, né? A criança fazer a relação ali, mesmo em palavras, porque muitas crianças leem palavras memorizadas. Aqui a gente verifica mesmo se ela consegue decodificar, seguindo as regras de formação, né? Então, se tiver 2 R's, é RAM, se tiver um S entre vogais, é Z. É esse conhecimento que a gente quer, se a criança já internalizou. Então, olha lá as pseudopalavras, né? Então, vaba, gobide, deriva, derina, kit e assim vai. É estranho, né? Justamente porque nós não estamos acostumados, né? Mas é um meio da gente ampliar o nosso olhar para metodologias para fluência leitora. E aí é o mesmo procedimento, indicar a primeira palavra, acionar o cronômetro, aguardar. A criança está muito engasgada? Aponta para ela ir para a próxima, né? Terminou a contagem de tempo? Não tem problema, ele foi só até a primeira linha? Tudo bem, você fez o seu melhor, vamos para o próximo passo. Tá? Muito bem, vou pedir agora, chegamos à última etapa, que é a etapa do texto. O texto, diferentemente da etapa 1 e a etapa 2, no texto a gente vai ler, a criança termina de ler o texto, tá? Mesmo se ela gastar 5 minutos para ler o texto, o cronômetro vai parar num minuto, mas a gente deixa ela ler todo o texto, aquela criança que dá conta de ler todo o texto. Por quê? Após a leitura dela, a gente vai fazer 3 perguntas, tá? Então, o texto a gente vai analisar, é o nosso objetivo final. Então, são poucas crianças que vão atingir esse patamar, mas existem crianças, sim, na rede que estão dando conta de ler. Ah, mas a minha sala não tem criança. Não tem problema. Essa é uma primeira expressão, né, da fluência leitora como avaliação na rede. Na rede, no estado, no município. Agora que nós estamos aprendendo a fazer isso, né? Então, vão ser textos curtos, né? Mas ele já vem na letra de imprensa, tá? Curtos entre aspas, né? Porque são fábulas, na maioria dos que a gente teve acesso. Então, a gente mostra para a criança onde ela começa, aciona o cronômetro, aguarda ali os 3 segundos, criança engasgou, a gente sinaliza que ela pode ir andando e a gente não interrompe, tá? Mesmo se o cronômetro parar, deixa o estudante terminar de ler o texto até o final. Terminou? Muito bem. Agora eu vou fazer 3 perguntas para vocês, tá? Você vai responder da sua melhor maneira. E aí, lá no aplicativo, no celular de vocês, vai aparecer essa telinha, tá? Pergunta 1, pergunta 2, pergunta 3. Não tem alternativas, tá? A alternativa é só para nós, aplicador. Nós fazemos só lá onde está sinalizado pelo megafone. Neste texto, quem é o maior mestre de pulos do muro do mundo? Aí o estudante, a gente não vai falar gato, onça, alternativa A, gato, alternativa B, onça. Não, a gente espera, né, que a criança fale a resposta. Neste texto, quem é o maior mestre de pulos no mundo? Aí a criança dá a resposta dela. Diante do que ela nos respondeu, nós, como aplicadores, que marcamos a alternativa, certo? A criança não soube responder. Então, o que eu vou lá? O estudante respondeu algo que não está no texto. Ou o estudante não respondeu. Serão 3 perguntas, tá? Uma pergunta de explícita, a outra pergunta mais de inferência ali do meio da história e uma de síntese, de qual é o assunto do texto. Alguma pergunta até aqui? Então, a Cíntia irá prosseguir a partir de agora. Testando. Só um minutinho. Agora foi.
Então, pessoal, depois de tudo isso que a Catiane falou, a gente precisa de um aplicativo para fazer tudo isso, né? Então, o que a gente vai fazer? A Catiane já falou que não funciona em iPhone. Então, quem tem iPhone, o professor que tem iPhone, não vai dar certo. Então, neste caso, o professor vai pegar o celular da escola, né, ou o celular do diretor, ou o celular do vice-diretor, para poder instalar o aplicativo. Então, onde que o professor vai para poder instalar esse aplicativo? Vai acessar o Play Store, né? Vai procurar este aplicativo aqui, ó, CAED Avaliação, vai baixar, né? Então, ele só é compatível para Android acima de 5.1 e iPhone não é compatível. Baixando o aplicativo CAED Educação, ele vai pedir o login e a senha. A Kátia já falou, né? O login, tanto o login quanto a senha, são o CPF do professor que vai aplicar a prova, tanto no login quanto na senha. Assim que vocês entrarem, vai ter lá fluência, né? Então, aplicador 1, lá que vai ser o nominho de vocês, e vai ter esse microfoninho aí de fluência. Vocês vão clicar nesse microfoninho para entrar dentro do aplicativo, onde vai ter todas as coisas que vocês vão precisar. Acesso a tudo que você vai precisar. Esse botãozinho configuração, que está bem abaixo do fluência, a gente só vai apertar ele quando a gente terminar de fazer tudo que a gente tem para fazer naquele dia, e aí clica no configurações e depois vai aparecer um botãozinho de sair. Aí a gente sai do aplicativo, tá? Então é mais para vocês saberem como sair. Depois que vocês estiverem logado no aplicativo, com o login, né, e a senha, o CPF de vocês, e entrarem naquele botãozinho de fluência, vai aparecer essa telinha para vocês. Às vezes o professor ele está cadastrado em mais de uma escola, né? Tem muitos professores que têm 2 cargos. Então, aqui nesse momento, nessa tela, vai aparecer as escolas onde vocês estão cadastrados. Então, no período da manhã, eu sou do Fausto Lex, vai aparecer lá, Fausto Lex. No período da tarde, eu sou do Leodete, vai aparecer Leodete. Então, vocês vão clicar na escola que vocês vão aplicar naquele momento. Clicou no nome da escola, vai aparecer essa outra telinha, em que quais turmas que vocês estão cadastrados para poder aplicar. Então, normalmente, não vai aparecer esse tantão de turma, né? Vai aparecer apenas a turma de vocês. Vocês cliquem na turma de vocês, e aí vai aparecer um código, tá vendo? Digite o código do caderno. Por trás dessa imagem, que tá meio turvinha embaixo, tá vendo? É justamente essa telinha que a Catiane está sinalizando com o mouse, e embaixo ali, ó, tem um instrumento desta sala, neste caso, é o instrumento D0202. Lembra que a Cátia falou que cada sala tem uma prova, né? Cada sala tem um instrumento diferente, as palavras são diferentes, o texto é diferente. Então, a gente precisa ver se na hora que o diretor entregou para vocês o caderno de prova, vocês têm que conferir neste momento se o caderno de prova que está na mão de vocês é realmente o caderno de provas que está indicando no aplicativo. Porque vocês vão digitar nesse momento o código do caderno. Ok? E aí vai aparecer toda a listinha de aluno de vocês em ordem alfabética. Cíntia, eu preciso aplicar na ordem que aparece? Preciso aplicar primeiro do A e depois ir chegando no Z? Não, eu posso aplicar na ordem que eu quiser. Então, eu quero chamar a Ana Luísa primeiro, depois eu quero chamar a Maria Eduarda, depois eu quero chamar o Matheus, depois eu quero voltar para a Ana Paula. A ordem não importa, tá bom? Vocês vão aplicando de acordo com o que vocês têm aí na sala. Às vezes a criança faltou, né? Então, eu vou deixar essa criança por último, né? Depois, quando ela vier num outro dia. Então, você clica no nome do aluninho que está lá com você. Então, nesse momento é Ana Clara. Vou clicar na Ana Clara e o teste vai começar. Cliquei na Ana Clara, ele vai pedir para confirmar, né? Aqui no caso, mudou para Karina. Então, cliquei na Karina, vai pedir para confirmar se está presente, se o aluno está transferido ou se o aluno está ausente. Eu chamei a Karina veio fazer a prova, eu vou clicar em presente. O que não pode acontecer, gente, é eu chamar a Karina faltou naquele dia e eu colocar ela como ausente. Se eu já clicar ela ali como ausente, ela não fará mais a prova, tá? Então, a gente não vai colocar ninguém como ausente. O que a gente vai colocar como ausente?
deu dia 18, 19, 20, 21, chegou lá no dia 28 e a Karina não apareceu nenhum dia na aula para fazer a avaliação. Aí quando eu for encerrar, né, que não tem mais ninguém para fazer, né, faltou, aí neste momento que a Karina não fez a prova, eu vou clicar nela e aí sim eu vou colocar ela como ausente. Mas só no último dia é que eu vou selecionar quem ficou ausente. Tá? No momento que eu colocar em ausente, ela não vai poder mais fazer a prova. Tá certo? E aí nós vamos dar seguimento. Então a Karina veio, eu coloquei presente, passou para essa telinha aí, ó. Que são os 3 testes, item 1, item 2 e item 3. Primeiro momento, eu vou testar o microfone, para ver se o meu microfone do celular está funcionando certinho. Então, antes de eu clicar no item 1, eu vou testar o microfone ali naquele item de baixo que está sinalizado de vermelho. Clicou ali para testar o microfone. Passa, por favor, Kátia. Vai aparecer um testezinho de 10 segundos. E aí você brinca com a criança, ó, vamos fazer um teste, vamos ver se o microfone da tia está funcionando direitinho, vamos ver como é que a sua voz vai sair aqui no celular. E aí você fala para ele falar alguma coisinha, a criança faz um teste rapidinho, depois você mostra para ela como é que ficou. Olha como é que ficou a sua vozinha no celular. Sempre com aquela didática nossa, né, que a gente tem com as nossas crianças, motivando-as a realizar a avaliação. E a gente também não precisa falar para a criança que vai ser uma avaliação. A gente conta para ela que nós estamos fazendo uma brincadeira, vendo até onde que ela vai, onde que ela consegue ler, que a tia está muito empolgada, que a professora está muito empolgada com isso, com a evolução dela na aula, tá? Volta para mim um pouquinho, Kátia. Aí, depois que fez o teste, você vai clicar lá no item 1 e vai aparecer aquela outra telinha, essa telinha aí que a Catiane acabou de postar. Cliquei no item 1, vai aparecer essa telinha. E aí eu vou clicar em gravar e vou apontar para a criança, já vou ter feito esse combinado com ela, eu vou apontar para a criança onde ela vai começar a ler. A criança já está gravando, ela vai ter 60 segundos para fazer o teste. A criança engasgou, né? Não consegue avançar daquela palavrinha. Você contou aí uns 3 segundos que ela está empacadinha naquela palavra, você já sinaliza para ela qual é a próxima palavra para ela ler. Tudo isso, gente, é um combinado com a criança antes de começar o teste, porque é só a voz da criança que vai sair no microfone, né? Então, assim, é por isso que em outros momentos, nessa semana, a gente, né, mandou já no grupo do 2º ano algumas sugestões para que vocês fizessem com as crianças durante essa semana, né? Não precisaria ser a tabelinha toda, mas que vocês já fossem falando para as crianças, né, aonde que elas teriam que ler, de que forma que seria esse testezinho, né? Então, tudo isso pré-falado com a criança. E tem 2 itens aí embaixo, que se a criança ficou com fadiga ocular, né? Então, se ela cansou a vistinha para ler, e se ela cansou a vistinha, você vai fazer clicar ali, selecionar aquele botãozinho. Se ela não cansou a vistinha, não seleciona. E o outro desculpa, Kátia, eu não leio. Se ela segue com o dedo, né? Se ela acompanha com o dedinho a leitura ou se ela só leu com os olhinhos. Então, se ela acompanhou a leiturinha com o dedinho, você vai selecionar aquela caixinha. Não acompanhou com o dedo, não cansou a vista, deixa sem selecionar, ok? E aí vai terminar, vocês estão vendo que ficou amarelinho, porque o teste 1 já foi realizado. E agora a gente vai passar para o item 2. E vamos fazer até o item 3. Quando o teste foi finalizado, quando a gente fizer todos os testes, né, o teste 1, o teste 2, vai dar, o teste foi armazenado com sucesso. Então, vai clicar em continuar, certo? As perguntas, como a Kátia já disse, né, o último texto, são perguntas que estarão só no manual do professor, ele não está disponível para a criança e a gente vai ler só a pergunta e a criança vai responder. O professor, na hora que a criança responder, então qual foi o pulo, qual animal que pulou? Se ela responder o gato, você vai olhar lá no seu manual, qual que é a alternativa, e aí você vai selecionar, você que vai selecionar, o professor aplicador, que vai selecionar a alternativa.
Ah, então ela respondeu o gato. Lá no meu manual está escrito que o gato é a letra A, então eu seleciono. A criança não soube responder. Está falando que lá no meu manual, o não soube responder é a letra E. Então eu clico aqui na letrinha E, tá? Então depende da alternativa que está no seu manual, mas só a pergunta será lida, tá bom? Terminou de fazer isso, ok, o seu teste foi armazenado com sucesso. Continuar. Quando o aluno terminou os 3 testes, o item 1, o item 2, o item 3, vai aparecer lá o nome da Karina, né, que foi quem estava fazendo o teste aqui pra gente, e embaixo aqui de verdinho está escrito aplicado. Vocês estão vendo? Então, já significa que a nossa aluna Karina já realizou o teste, ó lá, aplicado. Essa aluna não fará o teste novamente. Não tem como refazer o teste com nenhum aluno, tá? O teste é feito uma vez só. Fez, ok. E aí eu vou selecionar outro aluno, né? O Jonathan, a Indianara, e aí vai. Naquele dia, eu fiz o teste com 5, 6 crianças, terminou meu tempo, eu não tenho mais tempo de EPA, ou, né, já vai dar a hora de ir embora, não sei como é que vocês vão fazer aí, cada diretor tem autonomia para isso. Terminei meu dia de teste, não deu tempo de realizar com a sala toda, não tem problema. Com esses aluninhos que eu finalizei, né, a avaliação naquele dia, vai aparecer aqui, ó, para sincronizar. Então, eu vou sincronizar. O que quer dizer sincronizar? Quer dizer que eu vou apertar isso e esse teste de leitura vai ser enviado para o pessoal do CAED, tá? Então, ele fica armazenado no nosso celular, o áudio, né, fica armazenado no celular, e quando eu sincronizo, eu envio esses dados para o pessoal do CAED. Então, é importante que depois que você grave, né, é no final do dia aí, de todos que vocês fizerem, vocês sincronizem esses dados para serem enviados para o CAED. Ah, eu posso fazer isso só lá no dia 18? Não, faça isso todo final de dia, tá? Aplicou dia 18, no final você já sincroniza. Aplicou dia 19, no final você já sincroniza. Não deixa ficar até dia 18, até 28, desculpa, até poderia. Mas a gente não vai deixar para a gente não correr nenhum tipo de risco de perder esses dados dentro do nosso celular, apesar que esses dados não podem ser apagados, tá? Mas a gente vai sincronizar assim que acontece. Terminou o dia, sincroniza, certo? E aí a gente não pode, só volta um pouquinho, a gente vai sincronizar, vai ser enviado esses dados para o CAED, mas nós não vamos deletar o aplicativo quando chegar no dia 28, ah, acabou, já sincronizei, enviei tudo para o CAED, está tudo certo. Vou deletar o aplicativo, não vou usar ele mais, vou deletar. Não, a gente vai sincronizar os áudios e vai esperar que seja avisados, né? O diretor deve receber essa informação de que está tudo certo, que os dados foram enviados, foram sincronizados, tudo certinho, e que aí a gente não precisa mais do aplicativo, tá? Então a gente só vai desinstalar o aplicativo, mesmo que a gente termine dia 28, após a confirmação do CAED, tá? Então o diretor deve receber uma confirmação aí por e-mail, né? Ou por alguma coisa que a gente ainda não tem essa certeza, para que depois a gente possa desinstalar o aplicativo, tá? Então, tendo em vista que o nosso celular também precisa ter condições de armazenar esses áudios, certo? Durante a aplicação, então, o diretor, ele deve acompanhar o andamento da aplicação, lembrando, verificando se está sendo aplicado direitinho, né? Se as crianças estão indo. Então, assim, meio que organizando. Ah, a Karina já foi, agora é o Caio. Né? Então, ver se essa movimentação na escola está funcionando, mas não adentrar a sala na hora da aplicação, né? Porque faz barulho, tira a atenção da criança. Então, é só fazer essa verificação de que a aplicação está ocorrendo. Esclarecer dúvidas dos aplicadores, então, de repente, se tiver alguma dúvida, onde clicar, né, o que eu faço na hora, então, o diretor também pode esclarecer, identificar algumas ocorrências e reportá-la ao coordenador municipal, tá? Ah, a ata, lembra que a Catiane falou da ata, que tinha uma atinha, né, aquela folhinha cor-de-rosa? Lá deve ser anotado tudo o que acontece durante a aplicação, né? Então, por exemplo,
Se a aplicação aconteceu dia 18, 19, 20, 25 e 26, eu preciso anotar lá. A aplicação ocorreu nos dias 15, 16, 21 e 22. Ou aconteceu do dia 15 até o dia 28. Né? Então, precisa estar discriminado na ata quais foram os dias da aplicação da avaliação. E se teve alguma intercorrência, também precisa discriminar. Se não teve nenhuma intercorrência, se correu tudo bem, ali na atinha vocês vão discriminar somente os dias da avaliação, certo? No final, terminamos tudo, chegamos dia 28, conseguimos vencer essa etapa, né, dessa avaliação de fluência. Vamos verificar o monitoramento na plataforma, dá uma olhadinha, corre toda a turma de cima e embaixo, né? Veja se todos estão sincronizados aí, se está tudo perfeitinho. E aí encerra o processo de avaliação. E aqueles aluninhos que chegaram no dia 28 e não vieram na aula, né? Se ocorreu isso, nesse momento a gente clica no fulaninho que não veio e coloca ele como ausente, tá? Então, acho que é essa parte que a gente precisava falar. Kátia, passa para o próximo slide, por favor. Acabamos, né? A gente deseja, sim, uma boa avaliação. E agora a gente abre para perguntas, se vocês tiverem alguma pergunta aí. Ficou bem claro para todo mundo? Ninguém tem dúvida? O CAE de Educação, ele ainda não está aberto para que vocês possam fazer essa verificação, mas ele já pode ser baixado, tá? Então, assim, já pode ir lá no Play Store, baixar, acho que eu saí ou tá dando para ouvir? Tá dando para ouvir. Já pode ir lá no Play Store e baixar o CAE de Educação e já deixar ele instaladinho. O único problema ainda é que vocês ainda não vão ter acesso, porque os diretores ainda estão fazendo esse processo de cadastro de vocês, né? E o CAED também vai liberar o aplicativo para que vocês entrem, tudo, a partir do dia 15 de outubro, é isso, né, Kátia? A partir do dia 15 de outubro. Tá? Então, até lá, vocês vão fazendo esse processo de baixar o aplicativo e verificar se deu certo a instalação aí no celular de vocês. Ele é muito rápido e não gasta muito espaço também no celular, tá? Esse processo eu já fiz, é facinho, é só vocês no Play Store pôr CAE de avaliação que ele já baixa. Dúvidas? Não? Cíntia ou a Kate, só pode dar uma olhadinha no Zap, fazendo um favor? Tá. O cadastro já está liberado, os professores a maioria dos professores já cadastraram os professores, tá? O que a gente orienta agora é colocar pelo menos uns 2 a mais, tá? Como reserva, como um time reserva ali. Tá? Porque a primeira orientação é que colocasse somente os professores como aplicadores, né? Então, e agora abriu esse espaço para se colocar mais pessoas. Caso aconteça algum incidente, nós temos esses outros professores ali aptos a realizar a aplicação também. O Ederson fez uma pergunta. O Ederson fez uma pergunta, se nos dias que a gente faz a visita na sala, a gente pode acompanhar a avaliação, né? No dia que a gente tiver em visita na escola, na verdade. No dia que a gente tiver em visita na escola, né? Se a gente estiver por ali na escola, a gente pode sim acompanhar a avaliação. Né? Desde que que o aluno fique à vontade com a gente também dentro da sala. Tá? Então, não tem problema quanto a isso. Mas, como ela vai acontecer do dia 18 até o dia 28, no período de 2 semanas, a gente provavelmente não estará na escola todos esses dias. Né? Então, no dia que for de visita, a gente quiser dar uma olhadinha, ver como é que está acontecendo a avaliação, não tem problema nenhum de a gente adentrar a sala e ficar ali num cantinho vendo o professor acompanhar,
cada professor na sua sala, né? Essa é a nossa sugestão, que cada professor seja o aplicador da sua sala, justamente porque ele já tem vínculo com as crianças, e nós enviamos alguns modelos de proposta. Então, ele já até criou um linguajar ali de como fazer isso com as crianças. Tá? O modelo de proposta não é que as crianças vá bem, né? Porque fluência em leitura a gente não adquire de uma semana para outra. O modelo da proposta das atividades que nós enviamos é para que tanto o professor quanto as crianças se familiarizem de como vai ser a avaliação, tá bom? Nós não estamos preocupados no resultado, nós estamos preocupados em criar procedimentos para essa habilidade, tá bom? Tem duas perguntas no chat, uma da Eusane, né? Que é a pergunta do cadastro, se já está aberto. Já está aberto o cadastro dos professores aplicadores. Os diretores já estão fazendo isso na plataforma, tá? E cada professor com a sua sala. Aí o Dorival Teixeira perguntou se pode alocar aplicadores reserva. Pode alocar mais de um aplicador por série, né, por sala. A gente fala, né, que preferencialmente o professor da sala para aplicar. Mas esse professor reserva, caso aconteça alguma coisa, ele pode aplicar também. Por isso que a Cátia falou, não colocar só um aplicador por sala, colocar mais de um. E ele é reserva, ele não é alternativa para fazer isso mais rápido. Tá? Então, assim, por exemplo, eu sou aplicadora do segundo ano A, então é responsabilidade minha fazer com todos os alunos. Ah, mas a Cíntia é reserva, então no momento dela de EPA, ela vai fazendo com os meus alunos? Não, é só se acaso eu precisei abonar, uma urgência, eu não estarei lá até o dia 28 e não conseguir. Aí sim a Cíntia entra em campo, tá bom? A Delci quer falar, né? Ela levantou a mão. Pode falar, Delci. Cíntia, é uma curiosidade que eu tenho. A criança que não consegue ler, como fica o tempo dela? Porque ela não vai conseguir ler nenhuma palavrinha. Como fica esse tempo dela, se é tudo gravado ali? Exatamente. Se ela não conseguir ler, a gente vai tentar, vai sinalizar a primeira palavrinha, vai sinalizar a segunda. O som não vai sair, né? Ela não conseguiu ler, mas a gente vai finalizar o processo daqueles 60 segundos. E aí, quem for ver esse áudio vai entender que aquela criança não conseguiu ler nenhuma palavrinha. Mas a gente deixa e vai sinalizando para ela as palavrinhas seguintes. Continuando sinalizando, mostrando todas as etapas para ela, mesmo ela não conseguindo ler. Exato. Porque nós não podemos falar nada. Exato. A gente vai sinalizando para ela essa palavrinha, né? A gente mostra a primeira palavrinha. Não conseguiu ler, deu uns 3 segundinhos, a gente passa para a próxima. Às vezes ela vai conseguir ler uma sílabazinha do nada, assim, né? Então aí aquela sílabazinha já vai fazer a diferença no áudio dela. Mas a gente deixa o tempo de 60 segundos. Ah, tá, é isso que eu queria saber. Diferentemente das crianças de AEE que não têm fala desenvolvida. Essas crianças não vão para o teste. E aí, lá na ata, a gente faz essa observação. Né? Se caso a gente tenha na escola alguma criança do segundo ano que não tem fala desenvolvida, essas crianças não têm, né, a base para participar dessa avaliação. Então, a gente coloca, já cadastrou ela vai aparecer lá na nossa lista, mas lá na ata, a gente coloca o nome dela, né? Coloca a deficiência dela e já está registrado ali porque que ela não fez parte do áudio, tá? A Thais Mara perguntou aqui, eu acabei de responder no chat, né? Mas é bom, de repente, mais alguém tem essa dúvida. Se o aluno precisa estar de máscara para fazer a leitura. Os testes, eles foram realizados com a máscara, né? E o microfone pega o áudio com a máscara, normalmente, se o aluno falar, né, de uma forma normal. Se o professor se sentir à vontade, que o aluno tire a máscara, aí fica a critério do professor, tá? Mas assim, a gente vai deixar bem claro que os testes foram realizados com a máscara e deu certo, tá? O microfone do aplicativo, ele é muito bom, então ele pega certinho.
Mas se o professor se sentir à vontade, aquela criança tiver uma voz muito baixinha, não tem problema nenhum nessa hora de tirar a máscara, ok? Ô, Cíntia, até gostaria de ressaltar aí, né, que talvez, como existe, a primeira parte lá é o teste, se o professor, né, olha, fala comigo com a máscara e ouve. Se captou bem, pode usar a máscara, né? Ou se não captou bem, pede para a criança retirar e o professor usar o face shield, né? Exato, por isso que tem aquele momentozinho de teste, né? Aqueles 10 segundinhos de teste. Então, ali já dá para saber se o aluno vai falar direitinho com a máscara, né? Ou se vai precisar do Face. Outra coisa que a gente também falou, que pode imprimir um caderno só para avaliação inteira. Mas esse caderno, ele pode ir se desgastando ao longo do dia, de passar o dedinho em cima, né? Então, às vezes, tem uns 2, 3 testezinhos impressos ali, porque se for desgastando, se a folha for ficando mais sujinha, né? A gente coloca uma nova folha. Na palestra, né, que teve naquele momento de 2 horas e 44 minutos da live oficial, né, do pessoal, eles falaram, inclusive, para imprimir o teste e se vocês quisessem plastificar, se o diretor quisesse plastificar o teste para poder passar um álcool por conta da mão de cada criança passando, a gente não achou necessário esse gasto, né, mas se o diretor achar necessário, tiver a máquina de plastificar na escola também, né? Aí dá para usar o teste, não vai precisar imprimir mais de uma vez, e a cada criança dá para passar um alquinho ali e também higienizar a folha. Fica a critério de vocês, ok? Ou imprimir um teste para cada aluno, né? Mas, assim, como é só leitura, só fluência, e a gente já está acostumado que a criança chegou, passou álcool, saiu, passou álcool, a gente, na sala de aula, esse manuseio de folhas é constante, então a gente não acha a necessidade, mas aí vai de cada unidade escolar. É porque vai fazer uma despesa de muitas folhas de sulfite. A gente acredita que aí 2, 3 folhas de sulfite é suficiente, né? Se caso for necessário trocar. Ou então, se quiser plastificar, faça um álcool também, fica tudo certo. A Patrícia levantou a mão, pode falar. Patrícia. Abre o microfone, por favor. Acho que não. Mais alguém tem alguma dúvida, gente? Pode falar, Patrícia. Estou levantando a mãozinha. Sou eu, Cíntia, eu posso falar? Pode, sim. Ô, Cíntia, você falou para a gente imprimir o teste. É algum daqueles que vocês mandaram? Ou só depois a gente vai ter acesso a eles? Não, vocês vão ter acesso na plataforma oficial e cada sala tem um teste diferente. Lembra que eu falei? Um vai ter o teste 02, 020, o outro vai ter o teste 03, 040, sei lá. São vários testes, um para cada sala diferente. E vocês vão ter acesso nisso a partir do dia 15 de outubro. Mas como a gente vai estar de recesso nesse momento, né? A gente não vai estar na aula, o diretor para fazer o download desses testes vai ser a partir do dia 18, quando ele chegar na escola, né? Então, a gente vai ter que se organizar nesse primeiro dia, porque o diretor vai ter que chegar na escola, abrir a plataforma, baixar o teste, baixar o caderno do aplicador, baixar a ata, fazer a impressão desse material e depois a distribuição deles para vocês, né? Então, assim, vai levar um momento aí um pouquinho maior no dia 18, até que o diretor consiga fazer isso de todas as salas. Tem escolas que são menores e o diretor vai fazer isso com mais rapidez. Tem escolas como o Dorotóbio, por exemplo, que vai levar um pouquinho mais de tempo, porque são muitos segundos anos, né? Então, assim, a gente tem do dia 18 até o dia 28, mas provavelmente nessas escolas maiores, até que o diretor chegue, imprima, distribua para vocês, talvez a aplicação dessas escolas maiores tenha um início, por exemplo, no dia 19, né? Até que a gente se organize e consiga fazer essa distribuição. Por isso que a gente tem 2 semanas aí
né, praticamente completas, tirando o dia 18, que seria para baixar o material, e o dia 29, que para nós é feriado, né? Então a gente vai do dia 18 até o dia 28. Tá? Então tenham um pouquinho de paciência também com os gestores, porque eles também estarão de recesso nesse período que o aplicativo abre para fazer o download. Então, provavelmente, apenas no dia 18, quando eles chegarem na escola e puderem se ambientar também quanto a isso. Aqueles que nós mandamos para vocês é só teste mesmo, tá? Eles foram retirados de provas oficiais que já aconteceram no estado, mas provavelmente não serão os que virão para a gente. Os que virão para a gente, ninguém tem acesso, tá? Nem eu, nem a Cíntia, nem os gestores. Mais alguma dúvida, gente? Nós já estamos dentro do nosso tempo, se ninguém mais tiver dúvida. Pessoal, eu queria dizer para vocês assim, olhando, lendo tudo isso, participando das lives, eu me recordo muito, quem trabalha em eleição aqui sabe, né? Eu trabalho quase 20 anos em eleição, e todo ano a gente fica morrendo de medo. Nossa, o que é isso? Mudou aquilo, vou saber ligar a máquina, enfim. Eu só queria dizer para vocês que é normal, mas na hora flui, né? Na hora ali, a plataforma, que eles dizem que é muito intuitiva, né? E que a gente vai conseguir, sim, com o empenho de todos, com o nosso apoio, contem com a gente, tá aí toda a equipe reunida em cima disso, né? Os diretores, nossos coordenadores, eu também estou aqui. Confesso para vocês, assim, que tudo que a gente teve de orientação são das lives. Nós também ainda não tivemos uma reunião com a diretoria de ensino, que é a responsável pelas avaliações estaduais. Então, por isso que a gente fez muita questão de estar aqui antecipando para vocês essas informações. Mas eu tenho certeza que vai dar tudo certo e que a gente tem que primeiro contar com o comprometimento e apoio de vocês. Muito obrigada, tá bom? Acho que a gente encerra por aqui. E qualquer dúvida, puxa no privado, manda mensagem, a gente está aqui à disposição. Quero agradecer a presença de todos, né? Eu sei que não foi fácil estar aqui nesse momento, mas muito obrigada e tenham todos um bom dia. Obrigada, pessoal, pela atenção. Obrigado, parabéns, meninas. Muito bem orientado, viu? Obrigada, Ederson. Também concordo com o Ederson, meninas, foi maravilhoso. Muito, muito bem explicadinho, muito obrigada.